Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz de Cristo esteja conosco. É uma alegria Receber a Amada Igreja para mais um estudo bíblico panorâmico do Novo Testamento. Você que nos Acompanha no YouTube também, se chegar hoje, em outro dia. Estamos aqui no dia 21 de agosto de 2024, estudando a Palavra de Deus, na presença da Igreja. E fica já o convite para que você participe presencialmente conosco, que é uma bênção ainda maior. Nós vamos então, meus irmãos, dar prosseguimento ao nosso panorama do Novo Testamento, com base no Evangelho de Lucas. Nesses domingos, nas quartas-feiras do mês de agosto, nós iniciamos o panorama do Novo Testamento após o primeiro semestre completar o estudo do Antigo Testamento, livro por livro, seus 39 livros, né? Livros da Torá, do Pentateuco, depois vimos os livros históricos, depois os poéticos e sapienciais, também os livros proféticos, sendo os profetas maiores e menores. E na primeira quarta-feira desse mês de agosto, nós começamos então a tratar desse tão maravilhoso e particular momento das Escrituras que nós chamamos de Segundo Testamento, o Novo Testamento, que é o Testamento da Nova Aliança, o Testamento onde vemos os atos do ministério de Cristo profetizados no Antigo. Por isso nós desprezamos, por isso estudamos também com afinco e compromisso o Antigo Testamento. Mas temos sempre visto que, de fato, o Novo Testamento nos traz muito mais clareza sobre as promessas de Deus e para a redenção do seu povo em Cristo Jesus, que é o que nós vamos analisar hoje nessa continuidade dos Evangelhos, que é o nosso tema desse mês de agosto. Já vimos o Evangelho de Mateus, suas características, está lá no nosso canal da IPA no YouTube. Vimos também já o Evangelho de Marcos, que era um discípulo de Pedro, e também baseou muito o seu Evangelho para o registro dos atos e dos milagres, dos sinais, da obra de Cristo, com base nos sermões que Pedro proferiu, vimos isso semana passada. E hoje nós vamos chegar no Evangelho também, que é muito particular, uma assinatura do estilo literário que ele escreveu, que é o Evangelho de Lucas. O Evangelho dos detalhes, o Evangelho de grandes características, né? Que nos traz aí também uma marca muito interessante com respeito ao estudo, então, sobre a obra de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o nosso tema de hoje. Então, o Evangelho de Lucas, é o nosso terceiro estudo panorâmico do Novo Testamento. Então nós vamos, meus irmãos, como alvo dessa lição, primeiramente estabelecer alguns objetivos, alguns alvos. Primeiro, saber o quê? Qual é o nosso objetivo? Diferente de Marcos, nós vamos ver isso também de Mateus. O Evangelho de Lucas ele foi escrito por alguém que não foi uma testemunha ocular de Jesus. Ele foi um discípulo de gentios, missionário que foi Paulo, nosso ministério de levar o Evangelho naquelas mais diversificadas regiões por onde ele passou. E ele era um discípulo gentio de Paulo, muito colaborou com o seu ministério e provavelmente reuniu muitos testemunhas oculares, de pessoas que partilharam da vida de Jesus, entre eles o próprio Paulo, ainda como perseguidor de Jesus, que foi, mas foi testemunha ocular da vida de Jesus. E também os próprios apóstolos, que ele se encontrou com toda certeza, tendo por base, como nós falamos nas semanas que passaram, o Evangelho de Marcos foi a ponte para o Evangelho de Mateus e também de Lucas, por isso chamados sinóticos, escritos sobre a mesma obra. Mas ele escreve para o público. E a gente vai ver isso também logo em seguida. Outra coisa, nós só não compreendemos isso. É um aprendizado importante, mas também que você sinta algo dele para aprender a respeito do Evangelho de Lucas, que é o quê?
uma tese insistente do Evangelho de Lucas vai ser que Jesus veio para salvar o perdido pecador, inclusive de nações gentias. Uma grande marca de Lucas trazer essa mensagem do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate do mundo. O Filho do Homem que vai ter uma marca do destaque de Lucas ao salvar e ao curar pessoas de nacionalidades diferentes da nacionalidade de Israel. Povos dispersos, povos de outras nacionalidades, muitas vezes até odiados pelos judeus, mas que eram alvos da graça do Senhor. E também um desafio impositivo para a aplicação da palavra, entenderemos, sentiremos, mas para que saímos daqui para quê? De proclamar o Evangelho. Quando nós olhamos então a introdução, Lucas é definido como o autor dos escritos. Em Lucas, no verso 1 a 4, você já observa que ele coletou elementos, ele foi atrás, ele fez uma pesquisa muito aprofundada para registrar o seu Evangelho. Acompanhe comigo no capítulo número 1, verso de 1 a 4, ele diz: visto que muitos que primeiro uma narração coordenada dos fatos que nós realizar, provavelmente se referindo a Mateus e a Marcos, conforme nos transmitiram os desde princípio deles testemunhas oculares em ministro a palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de apurar investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito esse santíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foi instruído. Muito provavelmente, a gente vai ver com atenção de hoje, Lucas ele registra para possivelmente um oficial do Império Romano, alguém de importância na sociedade, então, uma pessoa de renome, uma autoridade, sabe, pública, ao chamado de excelentíssimo Teófilo. Isso aqui não é um tratamento de cortesia cristã. É uma autoridade que escreve em dois volumes. Guarde isso já para você, porque o Evangelho de Lucas é um livro duplo. Ele tem começa o Evangelho de Lucas e termina no livro de Atos dos Apóstolos. Que é ele que registra essa continuidade do seu Evangelho. Por isso, vai comigo em Atos, capítulo 1. Nós vamos ver esse detalhe muito interessante. Em Atos, capítulo 1, olha só, ele vai dizer: escrevi o primeiro livro, olha de novo o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Ele segue falando então da ascensão de Jesus, falando da ascensão dos discípulos aguardando em Jerusalém, a escolha de Matias, sucessor de Judas Iscariote e outros fatos memoráveis com respeito ao início da igreja. Então, o Evangelho de Lucas ele se entende como o primeiro volume de duas obras. Completa-se em Atos. É também então destinatário do livro de Atos dos Apóstolos. Aparentemente, Lucas é o único gentio a escrever qualquer parte do Novo Testamento. Ele é um médico amado, relatado por Paulo na carta de Colossenses, capítulo 4, verso 14, na sua Bíblia. Colossenses, capítulo 4, verso número 14. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, verso 14, ele diz assim: saúda-vos, Lucas, o médico amado. E também é chamado de Paulo de companheiro fiel. Lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4, verso de número 11. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 11. Veja o que diz o texto. 2 Timóteo 4, 11. Somente Lucas está comigo. Aí falando de um companheiro que não abandonou lá. Paulo, no momento, é aqui onde ele escreve essa carta de Timóteo, ele estava o quê? Preso em Roma. Também é um dos cooperadores citados por Paulo em Filemão, versículo 24. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo a Filemão.
versículo número 24, Filemão 2 de Tito, versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, Então, Lucas Lucas é é esse discípulo de Paulo, companheiro, médico amado. Provavelmente vocês sabem, a gente vai falar isso nas cartas paulinas, que Paulo tinha provavelmente um problema de saúde grave. Há alguns estudiosos, não vou entrar nisso aqui hoje, tá bom? E há alguns estudiosos que, inclusive, especulam que o espinho na carne, ele vai em 2 Coríntios 12, que Paulo refere-se de 3 vezes ao Senhor retire, era uma doença grave que o afligia nas suas missões. E pode ser que como médico, o Lucas tenha ajudado bastante com isso aí também. Isso é, obviamente, uma possibilidade. Né? Então, Lucas é este. A gente começa a conhecer Lucas vendo que a Bíblia nos diz a seu respeito. Lucas escreve aqui como historiador, cuidando de apresentar dados em certa ordem e riqueza de detalhes. Veja só, Atos e o Evangelho segundo Lucas juntos correspondem a 28% de todo o Novo Testamento. É o Evangelho mais longo, tornando os escritos médicos que ocupam maior porção do Novo Testamento. Eu sei que você pensava que era Paulo. Paulo escreveu um grande cuidador também do cano do Novo Testamento, mas Lucas de lavada está aí um grande estudo do Novo Testamento, em número de versículos, obviamente, não em número de livros, que aí Paulo com certeza vai ganhar os escrever diversas cartas também pastorais, como as duas a Timóteo, também a Tito. Olhando panoramicamente para essa obra chamada Evangelho de Lucas, nós observamos que ele pega também o grupo neotestamentário chamado Evangelho Sinóticos. É o último desses. Em Mateus tem Lucas e o próximo de João não é escrito sobre a mesma obra, foi escrito sobre um outro autor. O autor é Lucas, esse médico, companheiro amado, cooperador de Paulo, e provavelmente foi escrito por volta dos 60 depois de Cristo. Há alguns listas colocam o local de escrita da obra de Lucas como sendo em Roma, onde ele passou muito tempo colaborando com aquela igreja. Não há dados precisos que indicam isso na própria obra dele. É um local com interrogação também não importa muito. O que interessa é exatamente o seu conteúdo. O alvo do Evangelho de Lucas, diferente de Mateus e Marcos, são os gentios de origem grega. O versículo-chave dele está em Lucas 19, verso 10. Abra comigo na sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo número 19, verso número 10. Lucas 19, verso número 10. O que diz aí o texto? Foi até que eu comecei dizendo. Quem achou pode ler. O homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Então, isso já nos diz muito quando perdido tinha uma linguagem simbólica para com os judeus. Nesse contexto de vivência da fé, de vivência da expectativa desse Messias, que era adstrita ou restrita, segundo os judeus, apenas ao povo de Israel. Na verdade, Cristo veio para salvar as nações, salvar os povos. Então, a expressão-chave aqui é o filho do homem. Tem uma ressalva muito interessante em relação a esse termo, tanto referido na Daniel, como também aqui no Evangelho de Lucas, trazendo essa concepção de um universo do Filho de Deus que vem para salvar o pecador. Ressaltando a humanidade de Jesus, mas também ao mesmo tempo a sua missão. É muito interessante essa expressão do livro do Evangelho de Lucas. O esboço do Evangelho de Lucas vai se dividir em algumas etapas. Primeiro, você vê Jesus sendo retratado como o Filho do Homem. O Filho do Homem, buscando os perdidos. Isso você vai ver no capítulo número 1, no capítulo número 24.
em toda a integralidade do Evangelho de Lucas, você consegue observar e notar esse destaque. Primeiro, no capítulo 1, de 1 até capítulo 2, verso 52, você vê a vida do Filho do Homem, o relato do seu nascimento, o relato de como ele foi anunciado pelos anjos, aos pastores, como foram encontrados ali naquela longe dos reis, magos, ou aqueles viajantes, por encontrar esses relatos históricos foram objeto da investigação de Lucas para registrar detalhadamente esse passo a passo do crescimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Já no capítulo 3, verso 1, até o capítulo 4, verso 13, você observa o preparo do Filho do Homem. Lucas se preocupa em registrar o crescimento do menino Jesus, a sua adolescência, a sua tenridade, já manifestando os sinais de que veio com uma missão, de veio o propósito de cumprir a vontade de obedecer ao seu Pai que está nos céus. Então é muito interessante esse relato. Primeiro, a preparação também a coisa do batismo e também a tentação do sol no deserto para testificar a sua plena obediência ao Pai e assim, essa substituição, essa identidade que Jesus nos traz para ser cumprida da aliança que nós não seríamos capazes de cumprir. Também no capítulo 4, capítulo 19, você vai ver o ministério do Filho do Homem, que veio buscar salvar o perdido, as suas curas, seus milagres, seus ensinamentos, as pessoas com quem ele conviveu, situações exóticas pelos quais ele passou, obviamente não na sua totalidade, como João vai registrar nos evangelhos, não sei se fala alguma coisa do João, diz, né? Nem todos os livros da terra caberiam os relatos, tudo que Jesus fez, trazer a realização de que, na realidade, precisamos saber. E também, no final do Evangelho de Lucas, nesse esboço que temos, capítulo 19, até o capítulo 24, verso 53, você vê o testemunho do Filho do Homem. Sua via cruz, seu sacrifício, também a sua morte, sua ressurreição e também a sua promessa de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se tivéssemos, meus irmãos, que resumir Lucas em uma única frase, poderíamos com muita clareza dizer que Lucas mostra Deus agindo na história por meio do Filho do Homem de maneira criteriosa desde o anúncio do nascimento de Cristo até a sua ascensão. Lucas quer apresentar então Deus que nunca perdeu as rédeas da história, vivendo das coisas. E se preocupa com o seu povo, se preocupa também com os gentios de forma que mandou seu filho para morrer, para ressuscitar e para trazer a esperança da vida eterna. Existem, por exemplo, muitas características distintivas do Evangelho de Lucas, mas nós queremos destacar algumas apenas aqui nessa noite. Primeiro, que Lucas é um pesquisador. Ele era um escritor, ele começa já o seu evangelho chamando a atenção para a sua própria distinção, a diferença em relação aos outros evangelistas. Você observa Mateus começando o evangelho de Lucas. Quem lembra aí? É bem recente, 26 nossa memória. Com o quê? Pode falar. Ah, tá dormindo, né? Com a genealogia. Por que ele começa com a genealogia? Mateus. Qual era o propósito do Evangelho de Mateus? Era mostrar para uma comunidade de judeus que Cristo era o Messias no Antigo Testamento. Então ele traz uma linha, na sua pesquisa, uma linha sucessória de hereditariedade para o dono de Davi, mostrando de um e o outro, de tal nasce tal, chegando em José. Chegar em Jesus. Mas pastor José não é pai de Jesus. Mas foi então a sociedade ali o representante. Ele era da família, da tribo de Judá. Tribo ali do Reino do Sul, concernente à tribo de Davi. E nunca teve seu trono vazio como prometido pelo Senhor. Por isso, os escritos de Lucas já se distinguem. Ele começa com genealogia, porque não é esse o propósito dele. Da mesma forma, Marcos quer mostrar o dinamismo do Evangelho e do ministério de Jesus.
isso que Por isso que ele começa a genealogia, já começa logo falando das coisas que a gente fez, ele não fala o nascimento. Mas Lucas queria fazer uma cronologia do ministério de Jesus. Como uma história mesmo, reunindo provas, chamando trazendo documentos, chamando testemunhas. Ele Ele traz traz isso até óbvio. para mostrar Traz então que Jesus é o personagem da história. Não era Não é só um imaginário do discípulo, uma invenção de alguns grupos de um grupo de judeus que se desligaram da religião judaica. Não era isso. Ele foi um personagem da história. Ele traz esses elementos com essa preocupação, principalmente para mostrar um Jesus que era também salvador dos gentios. Olha só algumas distinções do seu evangelho. Primeiro, o o Evangelho de Lucas é o que vai relatar com mais do que os outros, embora o Evangelho de Mateus também faz o nascimento de Jesus, não como Marcos e João, mas Lucas é o que vai trazer mais detalhes sobre esse evento, o nascimento de Jesus. É o livro, é o Evangelho que vai nos vai trazer trazer mais detalhes, inclusive teológicos, para estudarmos sobre a concepção de Jesus, sobre sobre como ele foi anunciado, como ele foi concebido, a natureza divina, a natureza humana de Jesus, tudo isso traz um detalhe pelo evangelista Lucas. Também o evangelho vai enfatizar muito essa visão. Essa palavra vai ser repetida diversas vezes no evangelho de Lucas. Tanto quanto é também Mateus, ele enfatiza muito, principalmente no seu registro de 3 capítulos sobre o Sermão do Monte, mas ele, em Lucas, vai enfatizar muito a intimidade, a importância da ministração, mostrando repetidas vezes a expressão: retirou-se para orar com seu pai. Então, essa vida de oração não é apenas uma testemunha, mas principalmente um mandamento, uma dádiva que Jesus nos concede a partir da sua obra, do seu sacrifício em nosso favor. Sem o qual precisaríamos ainda hoje de sacerdotes para termos contato com o Senhor. Enfatiza esse contato, essa oração é importante estarmos em secreto com o nosso Pai. Também é o evangelho que mais destaca, não poderia ser diferente, sendo ele gentil, vindo de uma cultura helenista, grega, que já tinha um olhar mais geral a respeito da participação da mulher na sociedade. Ele vai chamar muita atenção ao evangelho de Lucas, que nós temos os relatos emblemáticos do encontro naquela casa com a mulher que chorava de pés de Jesus, né, indo almoçar, numa grande festa na casa de autoridades. Então a mulher vai lá chorando, vai com um vaso, vai limpando os pés de Jesus, limpando, perfeitando esse encontro. Também vai retratar o encontro dele com Marta e Maria, também muito lembrado pelas prioridades do reino de Deus, né? Quando uma dava serviço à casa, a outra estava aos pés ali de Cristo aprendendo, vendo que era realmente importante. Jesus, ele chamou mulheres para o seguir, não as investindo com a popular, mas mostrando a complementariedade do serviço que tanto homens como mulheres podem desempenhar em favor do seu reino. Lucas enfatiza muito essa importância, principalmente para uma comunidade que discriminava no seu tempo bastante a existência da mulher. Hoje não podemos dizer que nada mudou, mas mudou pouco, ainda tem muita discriminação em relação às mulheres. O Evangelho nos ensina um pouco sobre como deve ser o envolvimento da mulher no reino do Senhor. Também o Evangelho que muito enfatiza os milagres de Jesus. E principalmente, com um detalhe de Lucas, um homem da ciência, obviamente não com esse critério todo hoje que temos da academia, da medicina, mas ele tinha conseguido então uma busca por explicar o milagre de Jesus, da sua forma, obviamente. Então, diferente do que você vai ver em Mateus, onde ele vai vincular o sinais de Jesus ao cumprimento de uma profecia messiânica, e em Marcos, para falar do dinamismo de um Cristo que veio para cumprir a vontade do Pai, obedecê-lo. Lucas vai enfatizar isso como um sinal da sua divindade, um sinal da sua humanidade também, da preocupação que ele tinha em curar, mas resolveu promover essa pessoa também. Isso é muito interessante, e ao mesmo tempo enfatizando que ele era, então, o Messias prometido a
a salvação do seu povo. É também um evangelho que muito Chama chama atenção atenção para as palavras e também no interesse teológico e e medicinal. medicinal. O O evangelho vai Evangelho vai destacar destacar muito isso aí, com as as suas minúcias, tendo luta da sua autoridade clínica clínica para chamar a atenção desses detalhes, por isso também também tem essa marca distintiva. O Espírito Santo em Lucas é também muito enfatizado, mais do que os que os outros outros evangelhos que vamos ver aqui. O Evangelho segundo Lucas contém bastante menções sobre o Espírito Santo também no livro de Atos. Interessante mesmo que registra a cumprimento da promessa do Consolador, está lá em João 16, né? O outro paráclito, outro advogado, outro representante, que quer ganhar dos dois no dia de Pentecostes em Jerusalém, onde 3.000 pessoas foram convertidas, né, e batizadas, após os discípulos terem recebido o Espírito Santo. Ele vai também no seu evangelho chamar a atenção para o ministério do Espírito. Vamos ver. O Espírito Santo é mostrado em Lucas como precursor de Jesus, aquele que prepara ali o terreno para que Jesus venha cumprir o seu ministério com eficácia. Abra a sua Bíblia em Lucas 1, verso 15. Quem achar pode ler. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio de Espírito Santo, já no ventre materno. Será cheio do Espírito Santo já no ventre de sua mãe. Interessante isso, né? No Evangelho de Lucas também, uma coisa interessante aqui, quando Maria visita Isabel, no capítulo número 1, nos versos de 39 até 45, e olha só o verso 44 que diz: Pois logo que me chegou a salvação aqui, Maria saudando a Isabel, que estava grávida também de João Batista. A criança estremeceu de alegria dentro de mim. Interessante essa menção. Provavelmente Lucas, ele colheu o testemunho da própria Maria, que ela estava viva. Lembra o ano que a gente colocou como sugestivo aqui da data que foi escrita para ele, nos anos 60. Ou seja, uns 30 anos, basicamente, 27 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, provavelmente é uma idosa que estava ali, Maria. Ou Os seus filhos também, quem sabe o irmão de Jesus, André, ou outro irmão de Jesus, Tiago, que não foi o que escreveu, foi o que escreveu a carta, né? Não o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu. Mas nós observamos então esse chamado ali por Jesus, sendo preparado desde sempre como sendo aquele Filho de Deus cheio do Espírito Santo. Também, no Evangelho de Lucas, o Espírito Santo atua na concepção de Jesus. Ele foi concebido por Maria e pelo Espírito Santo. Está lá em Lucas 1, 35. Quem achar pode ler. Lucas 1, 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo se envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, aqui falando aqui dessa concepção do Espírito Santo na concepção de Jesus, já no Pai de Lucas 35, o Espírito Santo está atuando aqui também. Atua também em Isabel e Zacarias, enchendo-os com júbilo pela vinda do Salvador. Está em Lucas 41 e 42 e em 67. Lucas 41 e 42. Ouvindo esta salvação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída, cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. No verso 67, Zacarias ele diz o seguinte: Zacarias, meu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, e ele vai então, da bem-aventurança de receber a Salvador, do anúncio da gravidez da sua de Maria.
Então, é interessante o Espírito Santo sendo muito bem retratado no Evangelho de Lucas. O Espírito Santo também é o inverso do batismo. Lucas 3, verso 22, vamos ver? Lucas 3, 20 e 22. O que diz aí? E o E o Espírito Santo desceu desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e e ouviu-se ouviu-se uma voz no céu. Tu és meu Filho amado, em em ti ti me comprazo. Também envia Jesus ao teu deserto para ser tentado pelo diabo. Em Lucas 4, verso número 1. 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi enviado pelo mesmo Espírito novo do deserto. Então, o guia, o auxiliar de Jesus, sendo ele também uma pessoa da verdade, a cumprir esse papel também, capacitando para o ministério, como vemos em Lucas 4, 14. Então Jesus, não podendo do Espírito, regressou para Galiléia e sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. O Espírito Santo capacitando para que ensinasse na autoridade de Deus, sendo ele também parte na Trindade. E em Lucas 5, 17, vemos aí também outro importante detalhe. Lucas 5, verso 17. Que diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados para ser mestres da lei, vindo de todas as aldeias de Galiléia, Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Então, aí também a capacitação para a cura do poder do Espírito Santo. Finalmente, em Lucas 11, 13, também é retratado o Espírito Santo como o dom de Deus dos seus filhos. Lucas, capítulo 11, verso número 13. Veja comigo na sua Bíblia. Lucas 11, verso número 13. Ora, se vós, meus irmãos, sabeis a qualidade dos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará ao Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, presente, uma dádiva, por isso é o dom do Espírito em nós, para sermos capacitados para toda boa obra. O Espírito Santo também é exaltado por Jesus quando os 70 voltam montando sobre Santo. Está em Lucas 10, verso 21. Lucas capítulo 10, verso 21. Naquela hora voltou Jesus no Espírito Santo, exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste as coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Também ele é objeto da profecia bíblica, lá em Lucas 4, 16 a 21, cumprindo então que nos está registrado em Isaías 61, de 1 a 2. Veja comigo em Lucas capítulo 4, verso 16 a 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Era a terra dele, Nazaré. Então, ele leu o livro do profeta Isaías, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, capítulo 51. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu aos assistentes, sentou-se todo na sinagoga, tinha os olhos feitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Então, aí o cumprimento da profecia, e é ele quem concede poder às pessoas. Lucas 24, verso 49. Lucas capítulo 24, verso número 49. Olha só o que diz: Este envia sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecerei depois na cidade até que o alto seja revestido de poder. O que eu falei para vocês? Esse convite aqui é concluído. Esse registro de Lucas aqui concluído em Atos 2. E que em Jerusalém, capitão testificaram e receberam em Atos 2 o Espírito Santo de Deus, com uma promessa que tinha sido dada por Jesus. Outra característica marcante do Evangelho de Lucas pode ser vista, meus irmãos, nos números, nos inúmeros registros sobre a ação e benefícios do ato de desprezados na sua época.
O Evangelho de Lucas mostra profundo e intenso interesse do mestre por aqueles que foram excluídos social e religiosamente, a exemplo do do gentil, gentil, dos dos quais quais ele era um dos integrantes dessa classe. Provavelmente, na sua vida, na infância, pode ter em algum momento tentado o desprezo dos judeus pela arrogância, essa característica que era própria dos judeus em relação a esse cuidado com outros povos. Também mostra esse profundo interesse do mestre em todas as suas páginas. Jesus que ministra às mulheres, que chama para cooperar com o seu ministério, não como apóstolos, mas como cooperadoras fiéis. É o Jesus que dá voz aos excluídos, e não necessariamente os excluídos também aos pobres. Pense se você diz aquilo, enfatizar muito aqui, publicando uma classe pesada, é um rico. Então a gente não pode transformar o Evangelho de Lucas no Evangelho de aspas, socialista, comunista e capitalista. A Bíblia não é nada disso. A Bíblia é cristã. A Bíblia enfatiza o Evangelho do Reino de Deus, que tem valores muito superiores a qualquer ideologia humana. por exemplo, O Evangelho de Lucas vai chamar a atenção do João faz também ao encontro de Jesus com os samaritanos em Lucas 10, 25 a 37. O encontro dos com pecadores, que está em Lucas 15, de 11 a 32, também com um ladrão. É lá nesse texto em Lucas 23, de 39 a 42, que um dos ladrões, um deles escarneceu e o outro pediu perdão a ele, dizendo: Senhor, primeiro tem que prender o outro ladrão que escarneceu, não diga isso. E disse ao Senhor: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E o que foi que Jesus escreveu para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em verdade, eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. São alguns exemplos de classe desprezada. Samaritanos, que aqui que vai ser registrado muita característica, muito detalhe, a parábola do samaritano. Você vê a preocupação de Lucas em registrar essa parábola que Jesus proferiu, ensinou, como um demonstrativo aos seus destinatários, que eram gentios, que também os samaritanos eram objeto do apoio da graça do Senhor. Também pecadores de toda sorte, tem Zaqueu, que levou de Bartimeu, que era mendigo. Também temos aí o ladrão na cruz, que era um condenado, um ímpio, delinquente, mas ainda assim também ali arrependendo-se, pôde receber a graça do Senhor, embora tenha que cumpriu a sua pena cabal na cruz. Também o outro ladrão em Jesus. Conclusão, meus irmãos. O Evangelho de Lucas, o Evangelho de Jesus segundo Lucas, ele de fato é muito característico, ele é muito peculiar. Ele extravai de fato de personagens omitidos pelos demais evangelistas. Não por uma omissão, como nós já falamos aqui da questão sinótica, não é uma omissão proposital, não vou botar isso aqui, não é por isso. É porque ele e outros evangelistas tiveram ou foram chamados à atenção para outros detalhes do registrado. Mas cada evangelista colocou a mesma correspondência da cronologia do ministério de Jesus com alta correspondência, visando apresentar Jesus dentro da sua lógica, dentro do que coletado de informações no seu tempo. Uma excelente informação, porque é um homem dotado de conhecimento histórico, por isso teve esses instrumentais, essa metodologia para reunir provas para poder registrar o seu evangelho. Ele escreveu o evangelho no evangelho mais culto da sua época. Por isso, dirigido a uma autoridade, um excelentíssimo teólogo. E organizou minuciosamente, com detalhes de fatos relacionados ao seu evangelho. Foi mais uma ferramenta preciosa nas mãos do Senhor. Meus irmãos, eu queria abrir para vocês, se tiver alguma consideração, alguma pergunta, alguma colocação, nesse momento, fique à vontade. Minha pergunta ela vai fugir um pouco do que a gente hoje. E hoje seria o que? Israel? Hoje você não tem mais o trono de Davi, nesse contexto. Ele se completa em Cristo, espiritualmente. Ele, após a destruição de Jerusalém no ano 70, antes disso, ainda no período dos Macabeus, a dinastia de Davi ela foi prejudicada. Quando você olha no tempo de Jesus, Herodes já não era mais um descendente de Davi, e era rei. O governador da Judéia, né? Aliás, estava ali nessa convenção, ali sobre os auspícios, ali da autorização de Roma para governar religiosamente, mas não
do ponto de vista social e governamental, nós sabemos o governador intendente colocado em Roma. Então, hoje não tem mais o trono de Davi nesse contexto físico, mas espiritualmente, o filho de Davi, filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que ocupa esse trono com sua majestade. Então, a gente pode entender assim, que o reinado de Davi ele ficou no Antigo Testamento, podemos dizer assim. Sim, na questão da linhagem, sim. Depois do período de silêncio bíblico, que é entre Malaquias e até Malaquias, você observa a linhagem sendo, depois da volta do exílio, sendo dissipada. Depois que se separa, já não é, a gente não tem nada a ver com a descendência. Então, ele ficou ali, vamos dizer assim, de um ativista do governo, da monarquia, do reinado, ele ficou para ser completado de Deus para o sucessor de Davi, na aliança que fez em Cristo, ele que é o sucessor do trono de Davi, com direito, como o próprio Evangelho de Mateus, que vimos já. Voltando agora para isso, nós tivemos os profetas, né? Daí nós tivemos os filhos. O que? Na sequência? Não, primeiro Os profetas, ele é muito importante ali. Por exemplo, o próprio Samuel era um profeta, sacerdote e ministro. Entendi. E agora os que vieram depois, todos são evangelistas. Que contexto você fala de, Por exemplo, sim, uma pessoa completa em Cristo, seu ministério, mas no período apostólico. com dom dado, E ali ele não tem mais hoje profecia, porque a profecia não foi dada nos 66 livros bíblicos, eles sem Apocalipse, é o que temos à nossa disposição. Entendi. Mais Mais alguém? Não? Então, Por exemplo, você que nos acompanhou aqui no YouTube, no YouTube vai ser postado. Nós indicamos para você também que siga nosso Instagram, também @ITB e as informações do nosso site oficial, ananindeus.itb.org.br. Temos muitas informações interessantes e deixamos para você também o convite para que venhamos fazer uma visita presencialmente nos nossos estúdios toda quarta-feira, às 19h30, aqui na Produção 2524. Venha participar conosco, venha com muita alegria, você vai ser muito bem recebido com a estar no YouTube Deus para aprender a sua palavra. Eu sou o reverendo Gabriel Almeida. Esse foi o nosso terceiro estudo do Novo Testamento, falando um pouco do Evangelho de Lucas. Acompanhe os outros na nossa playlist Estudos Bíblicos Panorâmicos do Novo Testamento, aqui no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Ananindeua.